Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer mais uma vez chegar na sua residência, no seu lar, através desse vídeo, onde hoje pela manhã nós estaremos meditando a respeito da lição da revista da EBD, tá certo? Essa revista que tem como título Dieta Espiritual, que nós estamos adotando em nossa igreja, e nós estaremos meditando a lição 6, tá certo? Da lição que tem como título Exercício do Quebrantamento. Dei como texto base Isaías 57:11, mas antes de abordar propriamente dito a lição, nós iremos ver o objetivo da lição, que o autor teve. Qual o objetivo do autor da lição? E ele diz aqui, aprender a se quebrantar diante de Deus. Esse é o objetivo da lição. Nós tivemos todos os dias da semana, tá certo? A reflexão em cima da leitura da revista, mas vamos agora para a lição. Vamos ler inicialmente o capítulo 57, versículo 11 do livro de Isaías, que diz o seguinte: mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisse e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses. Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Então aqui o Senhor está falando para a nação de Israel, nesse capítulo 57 de Isaías, essa nação de Israel que tinha sido liberta do cativeiro e tinha voltado para Jerusalém. Mas era um povo que, infelizmente, da mesma forma porque continuaram da mesma forma. E o nosso Deus ele tem a preocupação aqui nesse capítulo 57 de chamar a atenção da nação de Israel em relação à questão da idolatria, que era a idolatria inútil, que era a idolatria falsa, que era uma vida falsa, que era uma esperança falsa, que provoca a morte espiritual, onde as pessoas adoram algo que é construído por ele próprio. Então o salmista, o profeta Isaías, ele tem a preocupação de chamar a atenção de que a idolatria é tudo isso. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisse não lembrasse de mim. Porque a idolatria também faz com que o homem esquece daquilo que Deus fez para ele. Esquece de Deus. Então, nós precisamos compreender de que aconteceu com a nação de Israel, eles foram adorar outros deuses, tá certo? Moloque, e esqueceram de tudo aquilo que Deus tinha feito nas suas vidas. Tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Lá desde o Egito, até o momento antes do cativeiro da Babilônia. Então, o povo de Israel foi um povo ingrato em relação à ação de Deus, em relação ao amor, em relação ao cuidado de Deus. Um povo orgulhoso, um povo egoísta, um povo que admiravam pelos seus próprios méritos. Em certo momento aconteceu isso com a nação de Israel. Por isso que eles deixaram de adorar a Deus e foram adorar outros deuses. Então o autor da lição, ele começa chamando a atenção aqui, quando ele diz assim: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no santo lugar, mas habita também no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então o autor ele chama a atenção primeiramente o seguinte, que o nosso Deus, ele tem dois endereços. O primeiro endereço é no lugar alto e santo lugar, que quer dizer o céu. E o segundo endereço, ele quer dizer, Deus ele mora com aquele que possui um coração abatido e contrito. Ou seja, isso aconteceu conosco também no Novo Testamento, quando o homem aceita Cristo, o Espírito Santo de Deus mora dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de nós.
O grande problema foi que a nação, ele foi uma nação orgulhosa, a nação de Israel. O grande problema hoje do homem é que muitas vezes esse homem é um homem orgulhoso, é um homem soberbo. É um homem que não pensa de que depende de Deus, mas é um homem que muitas vezes pensa que ele é a solução de todos os problemas. Ele pode tudo. E não é a verdade. O homem deve depender de Deus. O orgulho, a soberba, a vaidade não deve prevalecer no homem. O amor próprio em excesso não deve prevalecer no homem. E por causa disso nós observamos, amados, tantas coisas estão acontecendo hoje no mundo em que nós estamos vivendo. Tantas situações estão acontecendo hoje no mundo que estão vivendo. Onde as pessoas, onde as autoridades são pessoas orgulhosas e nós estamos sofrendo as consequências. A natureza está sofrendo as consequências. O planeta está sofrendo as consequências disso. Então é necessário compreender que o Isaías ele chama atenção, que Deus ele chama atenção no capítulo versículo 57 e 11, quando ele chama atenção dizendo, não tu por acaso, porque me calo, desde muito tempo não me temes, que ele chama atenção que há muito tempo ele está calado. Ele permite certos fatos aconteçam na vida do homem, tá certo? Não é ele que faz, mas ele permite, por causa do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, mas muitas coisas estão acontecendo hoje no mundo por consequência do orgulho do homem. O homem não tem se quebrantado diante de Deus. Mas o homem é um homem rebelde, é um homem desobediente, é um homem que prefere fazer o que ele acha, o que ele pensa, que ele vai ter lucro, que ele vai ter vantagem. Mas a Bíblia Sagrada diz que o homem deve ser contrito, quer dizer, aquele homem humilde, aquele homem que reconhece que não é nada, que o Senhor é tudo. Mas o homem, infelizmente, tem um coração duro. Por isso que é necessário abrir os nossos olhos. Então, por isso que o autor ele chama a atenção, ele nos mostra, através do Salmo 34, versículo 18, que tem na Bíblia Sagrada, ele usa esse texto sagrado, que diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, o nosso Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado, daquele que verdadeiramente reconhece que não é nada, é aquele que reconhece que está rendido aos pés do Senhor, é aquele que declara que o Senhor é o Senhor de sua vida, é aquele que abre mão da sua autoconfiança, mas ele sabe que tem um Deus Todo-Poderoso, é aquele que tem um coração que a palavra de Deus encontra lugar, encontra guarida. O grande problema hoje é que as pessoas não deixam a palavra de Deus entrar no seu coração e criar raízes. Muitas vezes esse homem ele quer ser soberbo, ele quer ser orgulhoso, ele quer dizer a Deus o que ele quer, mas não está pronto para ouvir aquilo que Deus tem falado para o seu coração. Então é necessário, meus amados, que nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Ser orgulhoso, por uma parte, é bom, mas em excesso é o prejudicial. Então o autor da lição, ele chama atenção quando ele diz: avalie o seu orgulho. Avalie seu orgulho. Quando ele chama atenção que o orgulho é o pior dos males que pode sobrevir de todos os nossos inimigos. Ele é o que perece com mais dificuldade e mais lentamente. Ele cita o autor J.N. Darby, que declara isso. Então nós precisamos ter muito cuidado, que nós precisamos combater na nossa vida o orgulho, a soberba. E a Bíblia Sagrada diz que Deus resiste, dá certo? Precisamos combater o orgulho do nosso coração, pois Deus resiste e rejeita os soberbos.
Provérbios capítulo 3, versículo 34. Então nós precisamos tirar nosso coração soberba. E outra coisa mais, ele não diz isso, mas Deus conhece a cada um de nós. Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus sabe o nosso sentar e Deus sabe o nosso levantar. Então o nosso Deus, ele conhece a cada um de nós no interior. E nós precisamos, meus amados, fazer uma avaliação, fazer um check-up, observar nossas vidas, no nosso coração, se nós somos pessoas orgulhosas. Interessante, meu amado, que ele fala aqui várias situações de uma pessoa orgulhosa. Ele começa dizendo primeiro, ele cita, na verdade, o autor da lição 18, mas eu vou citar alguns. Primeiro, o orgulhoso olha para o fracasso dos outros, está sempre pronto a mencioná-los. O orgulhoso, ele fica observando as falhas, os erros, os fracassos dos outros. Ele se acha o juiz. E ele sempre está mencionando, ele está sempre jogando na pessoa, numa linguagem popular, ele está jogando na cara da pessoa o erro, os erros, os fracassos da pessoa. Ele nunca para se avaliar. Ele sempre se apresenta como juiz. Esquecendo que a Bíblia Sagrada diz, não julgueis, porque da mesma forma que tu julgas, tu serás julgado. Então, a primeira característica que ele fala do orgulhoso é essa. Segundo, o orgulhoso tem um espírito crítico. Está sempre procurando erro nos outros. Enxerga as falhas alheias com o microscópio, mas olha com as suas com o telescópio. Ou seja, ele fica olhando os erros dos outros, mas se esquece de olhar para si próprio. Ele esquece de olhar para si próprio. É aquilo que o texto sagrado. Tira a primeira trava do teu olho. Então ele sempre é perfeito, ele sempre faz as coisas perfeitas. Se a pessoa fizer alguma coisa errada ou para ele errado, ele é o primeiro a criticar, mas não olha para os seus próprios erros. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 11, chama a atenção, que diz o seguinte, examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar. Eu não tenho que estar ficando olhando para o erro do meu próximo, erro do meu irmão, mas eu tenho que começar a olhar para a minha vida. Começar a me corrigir. Então nós precisamos compreender que o orgulhoso tem um espírito crítico e ele fica olhando os erros dos outros. Terceiro, o orgulhoso tem a tendência de criticar quem se encontra em posição de autoridade. Presidente, patrão, marido, os pais, o pastor, os diáconos. Ele comenta com as outras pessoas as falhas percebidas. Ele fica olhando os erros dos líderes. Tá certo? É como muitas vezes tem pessoas em nossas igrejas, meus amados, que fica olhando o erro do irmão, porque o irmão pecou ali, aí ele é o primeiro a pedejar, de criticar, mas ele próprio não é exemplo. É aquele ditado, se me faz memória ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí é bom demais. É um fariseu. O orgulhoso é um fariseu. Ele critica se fulano é dizimista, mas se ele próprio não é dizimista. Ele tem uma aparência de santo, de consagrado, de vida santificada, mas não é nada disso. Então nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos nos examinar. Como é que eu estou sendo? A quarta característica que o autor da lição chama a atenção, quando ele diz o seguinte, o orgulhoso se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Ele sempre justifica os seus erros. Ele nunca reconhece que errou, mas ele sempre tem uma justificativa. Aí é que é o X da questão.
Porque se ele reconhecesse seu erro e corrigisse os seus erros, era outra situação. Mas hoje o que acontece? Muitos cristãos, eles sabem criticar muito a vida dos outros. Mas quando a pessoa chega e diz, ó, fulano, a pessoa chega com amor, em paz, querendo ajudar aquele irmão, e diz, meu irmão, não faça mais isso não. Não é bom para você, não é bom para... Ah, não, mas eu fiz por causa disso e disso e disso. A mentira santa, que muitas vezes nós encontramos pessoas cristãos mentindo por brincadeira, solta palavrão por brincadeira. Ah, não, mas eu postei, mas não fui eu que citei o palavrão, não. É, meu irmão, mas se a partir do momento que você compartilhou aquilo que alguém falou, alguma palavra impura, você está fazendo a mesma coisa. Então, nós precisamos ter muito cuidado. O orgulhoso tem um espírito independente e autossuficiente. Ele não depende dos outros. Ele não depende de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque o cristão, ele depende de Deus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. Então o cristão ele tem que entregar a sua vida ao Senhor, ele tem que confiar ao Senhor e ele agora está na dependência de Deus. Mas muitos cristãos orgulhosos, o cristão orgulhoso, ele não confia em Deus, ele confia no seu mérito, na sua capacidade, na sua suficiência. Então é necessário ter muito cuidado, porque esse orgulho faz o homem se afastar de Deus. Até um ponto dele adorar outros deuses, que é ele próprio, o homem. Então é necessário compreender sempre. O orgulhoso quer provar que sempre está certo, deseja sempre ter a última palavra. Às vezes, meus amados, nós entramos num debate, recentemente, um tempo atrás, eu entrei num debate, e a pessoa disse algo, e lá na frente a pessoa entrou em contradição. E eu disse para a pessoa, mas fulano, você disse isso e isso. E agora você está dizendo, eu disse isso não. Você que está colocando palavras na minha boca. Eu não disse isso. Então ele sempre está certo, ele nunca reconhece que está errado, ele nunca reconhece que, na verdade, precisa avaliar o que está fazendo, o que está dizendo. Eu prontamente, como foi um debate, eu peguei aquilo que ele disse, copiei, colei e botei a certinha. Quem foi que disse isso? Mas apesar disso, ele não quis reconhecer o seu erro. Ele não quis reconhecer que disse aquilo. Então o orgulhoso, ele tem essa característica. Como também o orgulhoso exige sempre o seu direito e a preservação da sua reputação. Ele sempre tem direito, ele nunca tem deveres. Eu agora me lembrei do irmão que é membro de igreja. Quando chega no culto administrativo, ele sempre diz, meus irmãos, nós precisamos colocar aqui ar-condicionado da igreja. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Mas muitas vezes ele não é dizimista. Muitas vezes não, ele não é dizimista. Aqui que está escrito em Malaquias 3,10, não é verdade na sua vida. Porque ele quer pegar o dinheiro, ele quer administrar como ele quer, como ele acha. E ele pensa que aquilo que ele tem é dele. E ele esquece que daquilo que ele tem não é dele. Ele só está tomando conta, ele só é um mordomo, ele só está administrando. Ele só está zelando. E que ele deve devolver pelo menos 10% a Deus. Segundo Malaquias 3,10. Mas ele lê a palavra, mas não leva em consideração para a sua vida. Porque é um cristão orgulhoso. Então, o cristão orgulhoso, ele não leva em considerações para a sua vida que a Bíblia Sagrada ensina.
Ele não leva para a sua vida aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. E ele quer ser servido de acordo com as suas necessidades. Mas ele não quer servir aos outros. Ora, se o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Muitas vezes o cristão orgulhoso é feito daqueles irmãos que estavam com Jesus Cristo. Uma grande multidão já estava há algum tempo com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, e agora esse povo, não, Senhor, manda esse povo embora. Aí o Senhor ali fez a multiplicação dos pães e do peixe. Porque o nosso Deus, através de Jesus Cristo, ele olha para o homem e quer fazer o melhor para o homem. Mas também é necessário que ele compreender de que a igreja é privilegiada por contar com a presença dele, mesmo que ele não faça nada pela igreja. Mesmo que ele não faça nada pela igreja. O seu orgulho ele se faz se autopromover. Ele se autopromover. Está parecendo os políticos de hoje, né? Que trabalham com marketing, tá certo? Para se promover. Então ele quer ser reconhecido, ele quer ser apoiado, ele fica magoado quando os outros são promovidos em vez dele, ele fica magoado quando os outros são elogiados em vez dele, ele se confia na sua própria autoridade. Por isso que nós precisamos levar em consideração aquela palavra que eu assisti, muitos irmãos já assistiram, de que um pastor pregando uma certa igreja, dizendo que uma história que um sábio foi procurado pelo rei e disse o rei para o sábio, sábio, olha, eu quero que você bote uma palavra num anel, numa aliança, que quando eu estiver naquela situação lá em cima, que eu estiver pensando que eu sou tampa de cruz, eu sou o melhor, eu tenho muito bens, eu tenho coisas maravilhosas, tenho riquezas, e olhe para ela e eu volte para ser uma pessoa humilde. Como também eu quero que, no momento que eu estiver passando por dificuldade, que eu estiver para baixo, que eu veja essa palavra na aliança, no anel, e eu possa me erguer. Aí o sábio, 30 dias. Com 30 dias foi, falou com Deus, com 30 dias voltou ao rei e disse, rei, está aqui a sua aliança e está aqui com a frase. E o rei, quando olhou, estava escrito, vai passar. É uma frase, 2 palavras, nem frase, 2 palavras. Vai passar. Quando muitas vezes, meus amados, quando nós pensamos que nós somos o tampa de cruz, olha, aqui dali vai passar. Mas também quando nós tivermos uma situação inversa, vai passar. Então nós precisamos, meus amados irmãos, procurar conhecer que a bênção verdadeira, a felicidade espiritual que nós podemos ter, é reconhecer de que Deus é o Senhor de nossas vidas e rejeitarmos os orgulhos. Não, rejeitar o orgulho. E essas características, avalie se você é uma pessoa orgulhosa. A pessoa que é orgulhosa, antes o excesso, é uma pessoa que é indisciplinada. Ela nunca quer receber disciplina. Ela nunca quer perdoar as pessoas. Elas querem ser perdoadas, mas não querem perdoar. Mas para tirar esse orgulho de nossas vidas, meu amado, para ser quebrantado, é necessário compreender algumas coisas muito importantes. Primeiro, se aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago, capítulo 4, versículo 8. É necessário se chegar a Deus. É necessário estar colado com Deus. É necessário buscar a Deus através da oração,
através da leitura da Bíblia Sagrada, através da prática da Bíblia Sagrada. E diz o texto que Deus não rejeita a oração de alguém que o busca de todo o coração. Nós devemos buscar a Deus de todo o coração. Então, o meu coração tem que estar entregue ao Senhor. A minha vida tem que estar entregue ao Senhor. Segundo a segunda vertente para nós rejeitarmos orgulho e nos quebrantar, é procurar, meu amado, procurar deixar que a palavra de Deus seja viva e eficaz, como uma espada que penetre no coração completamente. Hebreus, capítulo 12, verso 13. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração, na nossa vida, tirando de nós as mazelas, tirando de nós o pecado escondido, tirando de nós a rebeldia, tirando de nós a falta de fé, tirando de nós o orgulho, tirando de nós a falta de compromisso. Nós precisamos vivenciar a palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos vivenciar essa palavra diariamente, é uma palavra que é viva e eficaz. Não adianta, meu amado, sair de casa com a Bíblia, não adianta, meu amado, sair de casa para louvar, não adianta sair de casa para fazer muitas coisas, mas se meu coração, se o teu coração não estiver entregue ao Senhor, se a palavra de Deus não faz uma limpeza, se a palavra de Deus não transforma, se a palavra de Deus não faz mudança. Na igreja que eu pastoreio, a segunda igreja batista de Camaragibe, e os irmãos que estão, muitos irmãos da minha igreja vão estar assistindo esse vídeo, mas que você não é da nossa igreja, mas é da igreja do Senhor, eu sempre digo o seguinte: não adianta eu pregar sobre amor no púlpito e não viver o amor. Não adianta eu pregar sobre dízimo se eu não for dizimista. Não adianta eu pregar sobre que nós devemos trabalhar na seara do Senhor e eu não trabalhar. Não adianta eu pregar e não vivenciar no dia a dia a palavra de Deus. O problema hoje é esse, é que as pessoas estão falando muito do amor de Deus, mas não estão vivenciando esse amor, não estão se aproximando de Deus. Através da oração, através da leitura da palavra, através da prática da palavra de Deus na sua vida. Precisamos abrir nossos olhos, povo de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz: a Deus ninguém engana. Deus sabe de tudo. Mas também, meu amado, é necessário algo muito importante, é que nós precisamos confessar os nossos pecados. Hoje, meus amados, tem pessoas que não confessam o pecado diante de Deus. Muitas dessas pessoas estão na casa de Deus, mas são pessoas que, quando saem da igreja, do culto, vão fazer coisas que não agradam ao Senhor. Daqui a pouco está lendo a Bíblia Sagrada, como se não tivesse feito nada de errado. Precisa-se confessar os pecados. Precisa não só confessar, mas também abandonar o pecado. Mas muitos estão vivendo como Davi. Davi olhou para aquela mulher, desejou, mandou buscá-la, deitou-se com ela, depois mandou seu marido ir para a frente de batalha para ser morto, assinou a sentença de morte do esposo daquela mulher. Depois que o marido morreu, pegou aquela mulher que a teve como esposa e estava vivendo normalmente. Aí Deus vai, chama um sacerdote chamado Natã e vai fazer uma pergunta para Davi. E Davi diz: esse homem merece ser morto. Aí Natã disse: Davi,
Este homem és tu. Porque tu fizesse isso. Muitas vezes nós estamos vivendo como Davi, meus amados. Insensíveis ao pecado. Com a mente cauterizada. Que diz o texto que nos últimos tempos muitos estarão apostatando da fé, dando ouvido a homem de mente cauterizada. É o que está acontecendo hoje na vida de muitos cristãos. Não estão confessando os seus pecados, não estão tomando atitude de obediência. Por isso, meu amado, concluindo já, procura se humilhar, procura reconhecer que precisa de Deus, precisa compreender que seu interior precisa ser transformado. Abra o seu coração e deixa Deus mudar a tua vida completamente. E que o amado irmão, que a amada irmã, possa deixar de fazer o que não agrada ao Senhor e procuremos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, tira da tua vida o orgulho, tira da tua vida a soberba e coloca o amor de Deus, coloca a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração para que você possa ser a nova criatura, para que você seja uma pessoa, um cristão quebrantado e contrito de coração, não de palavras, mas Deus lhe abençoe, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um bom dia na presença dele, não importa as circunstâncias, com chuva, sem chuva, não importa as circunstâncias, procura ser um servo fiel e que agrade esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.